Marcelo da UFJF ainda não chegou. Sim, mas a apresentação dele é a última. É de vocês, então né? Beleza. Sim. Então tá tranquilo. Tranquilo. Uhum. Bom, vocês conseguem ver minha tela aí, né? Sim. Positivo, estamos vendo sim. Perfeito. Agora estou tentando maximizar ela aqui. Perfeito. Bom, gente, eu sou o Gil, trabalho na gerência de geoquímica lá do CENPES, né? E a ideia aqui desse workshop, né, o objetivo dele é de apresentar o conteúdo que vem sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, aplicando a tecnologia fractal, né? E assim auxiliar na identificação de clientes. Né? A gente está com o CTT vindo aí, é bastante importante identificar esses possíveis clientes, né? E o objetivo é de aplicar essas tecnologias, né, num produto, né, que vai ser efetivamente utilizado, né, na companhia. Então, o título do seminário é esse aqui, né, aplicação de tecnologia fractal em ciclo de estratigrafia, e eu coloquei como os organizadores aqui, eu, o Facion e o Pelon. A gente vai ter esse cronograma aqui a seguir, né, a gente vai ter uma abertura com o Rafael Jesus falando da IT, né, que ele coordena, o Fernando Pelon da ST que ele coordena, o Facion vai falar um pouco sobre a análise de ciclicidade do StatBR, questões de ciclicidade da UNA7 vai ser o Marcelo que vai apresentar, e por fim, né, o professor lá da UFJF, né, o Marcelo e o Felipe, né, que tem esse tema aqui de tecnologias fractais e sua aplicação na caracterização de autociclos em sistemas turbidíticos, né? Então eu vou convidar o Rafael, né, o coordenador da IT 016, né, transformação digital em exploração, reservatório, elevação e escoamento, para falar um pouquinho sobre a IT. Pode projetar sua tela, Rafael. Beleza. Obrigado, Gil. Eu vou começar um pouquinho diferente do que está na programação. Eu vou falar um pouquinho também, porque eu acho que a ideia aqui é contextualizar essa discussão aqui em como é que nós estamos organizados do ponto de vista de projetos, de portfólio dentro do CENPES, né? Então, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, prometo tentar não passar dos 5 minutos, falando também da ITGE, que é a coordenação de inteligência computacional, geociência, geoengenharia e elevação de escoamento, onde a IT de transformação digital, exploração, reservatório e elevação de escoamento está sendo observada. Tá? Deixa eu só mudar uma coisa aqui para eu conseguir ver vocês. Se por acaso aqui, pronto, perfeito. Então, o que é essa coordenação? Né? Algumas das coisas que a gente observa dentro dessa coordenação fala sobre identificar oportunidades para novos desenvolvimentos, inserções dos sistemas computacionais do PDC junto ao negócio, algo que o Gil já comentou. A gente está preocupado em desenvolver novas tecnologias, mas não só de desenvolver novas tecnologias, de trazer essas tecnologias para o negócio, fazer articulações com os clientes, programas tecnológicos. Afinal de contas, é assim que a gente identifica no negócio como é que a gente vai dar escalabilidade para o que nós desenvolvemos, fortalecer essas parcerias, quando eu digo internas ao CENPES, internas à Petrobras, quando eu digo externas ao CENPES, com os nossos clientes, mas também fora do nosso ecossistema de P&D dentro do CENPES, né? Promover integração entre as disciplinas dentro da nossa gerência geral, que é de pesquisa, desenvolvimento, inovação, exploração e produção. Promover interlocução técnica, é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Entre outros pontos, que eu não vou estressar demais aqui. Tá? Então, a gente olha estrategicamente para vários programas. Aqui estamos falando de aspectos muito claros sobre exploração, onde nós temos um programa estratégico muito bem identificado, que é o XP, né? E nesse aspecto de mapear
e integrar o PDEP, nós olhamos para o nosso processo de exploração, quando a gente olha para a subsuperfície, né? Olhando desde da questão da aquisição dos dados, como é que a gente traz esses dados para dentro dos nossos programas de modelagem, como é que a gente tira proveito dessas informações, né, maiores em ambientes integrados, olhando para aspectos de modelagem, sala de exploração, passando por reservatórios, até a questão da modelagem integrada, o que fala da elevação de escoamento, né? E um papel importante aqui, ressaltando que a gente olha para sistemas computacionais, tanto do ponto de vista de sistemas computacionais que a gente já vem desenvolvendo, sistemas maduros, e como é que eles se inserem nesse segmento de IP, de subsuperfície, né? Mas também olha para tecnologias de transformação digital, tecnologias disruptivas, e olhando para frente como é que a gente tira proveito dessas tecnologias, né, nesse mapeamento, aqui, nesse fluxograma de atividades, né? E aí entra o importante papel da iniciativa tecnológica, né, de transformação digital, exploração, reservatórios e elevação de escoamento. Está ligado diretamente à iniciativa dessa companhia, que é a transformação digital, uma grande oportunidade que a gente vê na companhia, né, e a ideia é sempre inovar continuamente esses processos, como foi mostrado sem muitos detalhes anteriormente. E a gente, como nós nos organizamos, nós temos 5 soluções tecnológicas: sistemas de dados análogos, dados de sistemas de análogos, na verdade, né, coordenado pelo Marcelo, que vai falar com a gente aqui também; soluções digitais em geoengenharia, que o Pelon vai falar com mais detalhes daqui a pouco, que também é onde se insere toda a discussão técnica que nós tivemos aqui; rocha digital, como é que nós conseguimos determinar a propriedade de reservatório através de imagem e simulação em escala de poros; gerenciamento digital do reservatório, como é que a gente utiliza dessas tecnologias a fim de fazer um melhor gerenciamento do ponto de vista de produção no nosso fluxograma, né? E gerenciamento digital de elevação de escoamento, muito também no que diz respeito à simulação integrada, tá? Então, também puxando o gancho do que o Gil falou, a gente tem um esforço grande em mapear essas oportunidades que nós vemos, como nós chamamos dentro dos centros, de entrega de valor, e como é que nós estamos atendendo ao negócio, né? Aqui é só uma ideia de como é que nós também atendemos outros programas estratégicos, como o CELS, mas eu vou focar um pouquinho mais, provavelmente está pequeno para vocês, mas é exatamente, mas não é o intuito da gente entrar em detalhes assim, mas é mais a ideia de que nós continuamente estamos buscando um mapeamento muito claro de como é que nós, por exemplo, os nossos programas estratégicos estão organizados. O SPCEM, por exemplo, está aqui organizado nas suas dimensões, D1, D2, D3, geofísica, geologia, petrofísica, e os seus pilares, HPC, pessoas, se desdobram em iniciativas e entregas, tá? E como é que nós, no CENPES, estamos desdobrados em iniciativas tecnológicas. Hoje nós estamos falando de transformação digital, nas nossas soluções tecnológicas, e como é que as entregas de cada uma dessas soluções tecnológicas estão conversando com as entregas do nosso cliente. Então, isso aqui é um exercício contínuo que é feito dentro desse contexto aqui, né? E hoje aqui a gente vai fazer algo, né, semelhante, que visa identificar essas oportunidades de desenvolvimento, e que, ao final das contas, a gente precisa fazer uma boa associação, como é que isso está fazendo uma boa conexão e trazendo bons benefícios para o nosso negócio, né? Então, era basicamente isso que eu tinha para trazer de contextualização do ponto de vista da IPGE e da IP. E, Gil, passo a bola para o Pelon, acredito, se ninguém tiver nenhum comentário. Obrigado. Eu vou pedir para os comentários serem feitos lá no final, né, por conta do tempo. A gente está com o tempo já estourando um pouquinho aí eu vou pedir também objetividade dos palestrantes aí, por favor. Agora, o Pelon é coordenador da SP0121, né, Soluções Digitais de Geociências e Geoengenharia, né, que vai falar agora. Obrigado, Rafael,
Pode ir, Pelão. Estão vendo a minha tela? Perfeito, tá bom. Positivo. Perfeito. Gil, disponha sempre. Não tem que agradecer. Pessoal, boa tarde a todas e a todos, tá? Eu vou rapidamente entrar um pouquinho na discussão das entregas associadas à solução tecnológica 0121, que se denomina Soluções Digitais de Geociências e Geoengenharia, né? Que tem a coordenação minha e com também a atuação do Gil, né? E esse é o estágio em que nós nos encontrávamos na reunião do Comitê Tecnológico de novembro de 2020, tá? Então, o objetivo dessa solução tecnológica é reduzir custos e melhorar a qualidade de processo, né? Então, a gente pretende reduzir o risco exploratório e antecipar a produção do primeiro óleo através da aceleração dos processos de interpretação e de estudo de reservatório. Então, as tecnologias que a gente utilizar vão ter como resultado a redução da subjetividade, o aumento da acurácia na interpretação e a diminuição de 60% do tempo utilizado nessas tarefas, que é uma referência de performance indicada por um artigo da McKinsey, tá? De 2017. Deixa eu ver. De canteiro. Então, na nossa solução tecnológica, nós temos 3 grandes tipos de projetos, tá? Eles envolvem tecnologia blockchain. Então, nós temos aqui uma entrega que já foi efetuada no passado, blockchain para registro e assinatura de termos de cooperação, chamado assinador BR, tá? O blockchain e o workflow para contratação de aquisição sísmica, que vai ser... Confere a tua tela aí, alguém está comentando que você não tá vendo a tua tela. Eu estou no segundo slide. Não está passando para nós, Pelão. Na tela de edição do PowerPoint. Isso. Deixa eu tentar de novo, senão, Gil, você passa aí, que você está com... E agora? É bastante de compartilhamento de janela, Pelão. Você compartilhou a janela do PowerPoint, não da apresentação do PowerPoint. Rapaz, então tá. Gil, você passa para mim então aí, cara, por favor? Positivo. Passo sim, Pelão. Vou abrir aqui. Pelão. Beleza, então vamos no segundo slide, tá? Então, nós temos então 3 grandes blocos, né, de interesse, né? Um é a tecnologia blockchain, então nós temos blockchain para registro de termos de cooperação assinador BR, que foi entregue ano passado. O blockchain workflow para contratação de aquisição sísmica, o workflow BR, que vai ser entregue agora no fim de fevereiro, né? E um blockchain para logística, né, para suporte ao sistema de logística. Um outro grupo de respeito a aplicações de machine learning. Então, nós tivemos 2 entregas ano passado, machine learning para imagens de sinais sísmicos, machine learning para classificação de exudações de óleo. Agora, em maio, vamos ter machine learning para predição de atributos geológicos e geofísicos de perfuração, tratando aí das partes de perfuração, né? Vamos ter também machine learning para geoquímica forense, para trabalhar com amostras de derrames de óleo, né? Identificar a sua proveniência. Também machine learning para predição de atributos geoquímicos de sonda, que trata justamente com as amostras de calha que chegam na sonda, de modo que a gente possa prever, por exemplo, a presença de corpos ígneos, né, no caminho da perfuração, e uma migração deconvolutiva via machine learning para sísmica. E uma última vertente tecnológica é a visualização científica, né, seria um sistema de realidade virtual e ampliada
um sistema chamado Visorg, que tem por objetivo propiciar o estudo virtual de afloramentos de rochas geradoras, né, para estudar a sua faciologia, a sua mineralogia, enfim, um suporte aí para a compreensão mais profunda aí das geradoras das nossas bacias. Tá? Próximo. Então, o assinador BR, ele explorou o uso de tecnologias emergentes com blockchain e smart contracts, com aplicações práticas da indústria de óleo e gás. A gente tem uma série de oportunidades de melhoria no fluxo do processo de assinatura e no suporte sistêmico, em especial guia de conduta, relatório de contratação, instrumentos contratuais da Petrobras, documentos entre Petrobras e instituições de ciência e tecnologia, dentre outras aplicações. Tá? Próximo. A questão aqui da classificação do sinal e segmentação de imagens sísmicas, né? A gente tem aí então uma oportunidade de aplicar essa tecnologia para identificar nos traços a fração correspondente àqueles afetados por ruídos de diferentes níveis, por exemplo, o ruído tipo swell, né? E a segmentação de imagens sísmicas de profundidade quanto ao tipo de litologia, especificamente na camada de sal, e o ganho no tempo de interpretação e na qualidade do produto para interpretação foi bastante significativo. Tá? Próximo. Finalmente, aí a classificação de exudações de óleo, com áreas de treinamento no Golfo do México e aplicação na margem equatorial. A gente pretende separar unicamente com dados de imagem aquelas manchas de óleo interpretadas nas imagens como sendo provenientes ou de processos naturais, como exudação de óleo, ou de processos antrópicos, como derrames a partir de plataformas ou lavagem ilegal de tanques de navio, de modo que a gente possa subsidiar o estudo aí da geração e migração de óleo, né, a redução do risco da geração e migração de óleo, principalmente em fronteiras exploratórias situadas em águas ultraprofundas, além do alto externo, por exemplo, da Bacia de Campos, tá? E também na margem equatorial. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Passo de novo a palavra aí para o Gil. Perfeito. Consegue me ouvir? Sim. Ok, agora surgiu a minha tela aqui. Ok. Então, agora, quem vai falar vai ser o Fassion, né? Ele é o coordenador de desenvolvimento do simulador StatBR aqui na companhia. Fassion, pode tomar aí pode projetar sua tela aí, por favor. Vendo a minha tela? Positivo. Vamos lá. Minhas curtas palavras aí vão ser mais no sentido já da provocação técnica, né? Para que serve? Por que eu devo estudar esse sinal da ciclicidade nos poços, né? Como é que ele ajuda a construir um modelo de simulação, né? E do estágio atual onde nós estamos, o que é que a gente enxerga como próximos passos, tá? Vamos lá. A apresentação vai ser bem rápida, curtinha, tem 10 minutos. Introdução, como é que essa modelagem estratigráfica computacional funciona, né? A análise de ciclicidade dentro dessa modelagem e as conclusões. Como é que funciona um software de modelagem estratigráfica, né? Como qualquer software de simulação, eu tenho uma matriz de dados de entrada, né? Tipicamente compostas pelos mapas estruturais de cada uma das superfícies que serão simuladas, mapas paleobatimétricos e mapas de etofaces de escala estratigráfica grossa, da ordem do 1 milhão de anos para cima, tá? A outra etapa é a gente trabalhar a estratigrafia de detalhe
que entra nessa simulação, tá? Nós vamos ver como é que essas coisas se interrelacionam. Existe uma equação empírica, uma equação diferencial empírica muito antiga do Sloss, de 62, em que ele cria o estilo, o padrão de empilhamento sedimentar, né? Padrão progradacional, um padrão progradacional, sendo progradacional aquele em que as faces mais proximais se sobrepõem às faces mais distais, um padrão retrogradacional, o inverso disso. Para que serve essa coisa arada toda, né? Normalmente nas progradações eu tenho a deposição dos meus reservatórios e nas retrogradações eu tenho a deposição do meu selo e da formação de trapas estratigráficas. Tá? Do balanço dessas taxas surgiu a equação que o Sloss propôs, né, a equação do regime. O meu espaço deposicional e as minhas superfícies deposicionais retroagidas à época em que elas eram a superfície deposicional vigente, né, ela é feita no simulador nosso por backstripping, tá? Então, a estratigráfica ela é uma técnica tipicamente de modelagem direta, mas para fazer a calibração ao dado real, eu preciso recorrer a essa simulação backward. Tá? Como é que eu resolvo, então, traduzindo já em números menores, né, ou em processos menores, as minhas taxas de variação do aporte, de variação do espaço deposicional, elas são decompostas pela taxa de aporte de sedimento e da variação da granulometria desse sedimento, pela taxa de variação relativa do nível do mar, né, o espelho de água que eu tenho para fazer a deposição, e a taxa de dispersão de sedimentos, que é o que basicamente diferencia todos os softwares entre eles. Cada um escolheu um caminho para fazer essa simulação da dispersão de sedimentos. A gente acabou escolhendo no nosso solução parcial do sistema de equações de Navier-Stokes, que são as equações da hidrodinâmica, são as equações que a gente acha que mais se aproximam do processo físico efetivo. Então, o conjunto de mapas, aquele conjunto de mapas lá de cima, eles resolvem muito bem a taxa R, em termos de variação do espaço deposicional, né, pelo menos em termos verticais, né, a taxa D, é aquilo que eu já falei, do tipo de equação que se usa para fazer a dispersão de sedimentos. Os poços, os pseudopoços, eles resolvem boa parte a taxa de variação do aporte, pelo volume de sedimentos que está chegando na bacia, né? E ele, em tese, a forma ideal e a forma como a gente acabou adotando no nosso simulador é concatenar, de certa maneira, porque não são variáveis independentes, elas são variáveis que estão interligadas, né? A taxa de variação do aporte, de certa maneira, se interliga com a taxa de variação do espaço através da dispersão no domínio. Tá? As abordagens matemáticas, né, que existem, né, a difusão, ela existe no simulador de prateleira, aí, o simulador de mercado, BFPEN, né, utiliza a equação da difusão. O problema 1 nesse simulador, o que é preciso o usuário fornecer, são os coeficientes de difusão para cada uma das partes, conforme os poços e pseudopoços presentes na área. Então ele vai tentar adequar, ele vai fazer um cálculo implícito do coeficiente de difusão para que determinada granulometria ou determinada litofase chegue no poço ou no pseudopoço. De transporte, ele não é totalmente difusivo, então ele ainda faz algumas aproximações advectivas também. O problema principal, e isso aí está implícito no simulador, né, ele não consegue visualizar as rotas dos sedimentos. A gente chama do caminho das areias, mas que não é só o caminho de areia, o caminho dos finos que vão selar a minha acumulação também.
Então ele não tem como resolver essas rotas de sedimentos, porque a difusão não estabelece bem essas rotas. Elas acabam se intercortando e se cruzando. A hidrodinâmica, ao contrário, eu preciso imaginar os parâmetros de escoamento no passado, né? Eu projeto no contorno e o software calcula no domínio. O problema maior, que é um problema comum às duas abordagens, né? É honrar os dados reais de posses e pseudoposses. Seria uma modelagem backward que a gente incorporou no nosso simulador e os outros simuladores não têm. O bônus tanto do uso das equações do sistema, mesmo que simplificado, de equações de Navier-Stokes, e dessa trajetória inversa do sedimento, para ele chegar em linha de costa ao poço e fazer a trajetória inversa, é que a gente conseguiu criar as rotas de sedimento bastante bem estabelecidas, o que possibilita a integração de dados, por exemplo, de estudos de proveniência da fonte. A proveniência da fonte vai ser importante para depois eu calcular diagênese e começar a estragar meu reservatório com o soterramento, né? Então é importante ter o caminho por onde a areia chega para eu saber de que fonte ela está chegando. Bom, daí a gente fecha as condições de contorno, né? Eu não vou entrar no mérito de cada um, porque o objetivo não é falar sobre isso, mas falar sobre a ciclicidade. O contorno, então, estabelece o tipo de escoamento, as descargas nas bordas do modelo, né? Tanto de entrada quanto de saída de fluxo de sedimento. Os aportes sedimentares, que é aquilo que eu falei que a gente calcula de forma backward, com esse algoritmo que a gente desenvolveu, a NET. Não vou entrar no mérito dos carbonatos nesse momento. O modelo de saída, que sai do modelo desse, é um modelo volumétrico, né, um grid 3D, com uma matriz tridimensional grande, de acordo ao tamanho da área, né, com tamanho de célula escolhido, com distribuição de faces, associação de faces, e como foi a sucessão disso no tempo geológico. Além disso, eu posso mapas isópacas dessas faces aqui do grid de cima, né? Curvas de geohistória, que já começa a entrar um pouco na evolução térmica da bacia, né? As linhas de fluxo de sedimentação, que são uma saída que a gente tem que diferencia o nosso programa dos outros. A análise de ciclicidade, como entra nessa história, né? Bom, aqui já são telas do próprio programa. A gente estabelece nos poços quais superfícies para refinamento do espaço deposicional, qual é a característica daquele intervalo. Se ele é um intervalo diácrono ou se ele é um intervalo síncrono. Com a diferença entre esses dois intervalos, as minhas superfícies síncronas vai começar a contar os ciclos, né, presentes nos poços, a partir do topo, chegando à base. Por quê? Porque supostamente é o período em que eu estou retrogradando com a bacia. Então, minhas sequências, elas depositam primeiro na porção distal e, conforme o modelo vai evoluindo, eles vão recobrindo as porções mais próximas até inundar a porção proximal, né? Então, se faltar alguma sequência, ela vai faltar na base e não no topo. A do topo normalmente é uma superfície contínua, é uma superfície de inundação, pode ser uma superfície de inundação máxima. É uma superfície boa para a gente compreender tanto o selo quanto a deposição de rocha geradora. Esse seria um intervalo em que se depositariam sedimentos finos que selam ou que são geradores. As superfícies diácronas, elas já passam a contar da base para o topo, porque eu entendo que o topo dela pode ser uma ausência por erosão, uma discordância. Então, se faltar algum passo de tempo a ser simulado, ele vai faltar no topo e não na base. Não sei se eu estou indo muito rápido. Se eu estiver indo rápido, vocês me brecam aí, por favor. Novamente aqui, a mesma ciclicidade, né, já estabelecida. Como é que funciona o nosso contador de ciclo? Muito simples, é um contador de máximos e mínimos. Oferece. O ciclo é trecho de curva,
entre um mínimo e um máximo. Esse é um ciclo deposicional. Tá? É uma contagem de ciclos do distal para o proximal. Eu vou tendo uma ocorrência de mais ciclos ou menos ciclos se eu tiver ausência por erosão ou não deposição na porção proximal. Né? Feito isso, eu traço seções que correlacionam aqueles poços, né, com as superfícies, com os segmentos de reta, né, interpolados pelo programa, com a contagem dos ciclos, e com diversas seções eu consigo gerar um mapa que vai interferir no meu volume. É o modelo de camadas que a gente chama, que é como a gente chama o modelo em que as superfícies estão já hierarquizadas em tempo, né? E a distribuição do espaço deposicional está feita com esse modelo de camada. E esse modelo é que vai ser preenchido pelo modelo de escoamento lá baseado na solução parcial de Navier-Stokes. Um modelo de detalhes, só vendo aqui no exemplo numa área, né? Eu tenho a seção aqui traçada, algumas das superfícies com as características, e a gente está indicando, então, essa coisa da ausência no topo, né, nos modelos diáconos, e a ausência na base para os modelos síncronos. Então alguém poderia virar e dizer assim, bom, como conclusão, Facion, então já está tudo feito, está tudo mapeado. Inclusive com publicações externas, né, a gente vê que já existe uma solução de resolução temporal e espacial de cada uma das sequências, no caso aqui aplicada a um sistema turbidítico, né, em que eu tenho as diversas ordens de tempo, né, e as diversas ordens em termos de dimensões de cada um dos sistemas, tá? De cada um dos integrantes já do sistema. Então eu tenho meus lobos confinados, eu tenho meus canais confinados, né, e com isso eu já estabeleceria a relação geométrica. Não tão simples. Não é tão simples porque a gente viu agora no modelo, por exemplo, de Marvin-Sul que nós fizemos. Vocês observem esse intervalo aqui, que é um intervalo de muito bom exemplo. Né? Pelas características do próprio sistema, eu sei que esse poço está mais proximal, eu tenho a minha curva de gama mais suave, comportamento mais suave, com menos máximos e mínimos. Quando eu vou perdendo gradiente ao longo do complexo de canais, né, o que vai acontecendo? Os meus canais e o meu espaço deposicional diminuem, então meu canal começa a ciclar. Isso aqui é o ciclo do gama, não é o ciclo do canal, mas eu vou chacoalhar o mouse junto aqui. O meu canal começa a meandrar dentro da calha deposicional, gerando ciclinhos menores. Né? Na verdade, a origem desses ciclinhos menores são os mesmos canais dos ciclos maiores aqui de cima, só que antes eles não meandravam. Como eles agora meandram, não tem maior alternância entre o depósito do canal e o depósito de extravasamento ou o depósito de pinos de bacia laterais ao canal. Quando eu chego na região deposicional desse mesmo intervalo, né, o que eu tenho? Eu tenho outra vez uma curva suave, porque o meu sistema de canais desconfinou. Meus canais saíram da calha, o meu Navier-Stokes perde a capacidade de transferir o depósito. Esse meu depósito, ele acontece muito mais tranquilo, muito mais espraiado. Então, a minha alternância lateral entre lobos, a migração lateral dos lobos, vai depender do espaço lateral que eu tenho dentro da calha para depositar. Eu desconfinei da minha calha. Se esse depósito de lobos ainda acontece por perda de competência do fluxo dentro da calha, eu tenho um padrão. Se ele acontece fora da calha, eu tenho outro padrão. Mas notem que o evento do ponto de vista geológico, ele está todo correlacionado aqui dentro. E simplesmente medir máximos e mínimos não me resolve o problema de correlação por... Daí aquilo que apareceria como autociclo e como ruído, para mim, né, na verdade, ele pode ser interpretado como um sinal de meandramento dos canais, ou um sinal de confinamento ainda do depósito de lobo dentro da calha. Confinamento eu ainda consigo ver com a sísmica, mas o meandramento eu estou em tamanho subsísmico aí. Eu não consigo enxergar isso nos atributos. Tá?
Às vezes a gente consegue enxergar um que outro canal, mas esse meandramento de complexos de canais eu não consigo discernir na curva. Então, isso é uma provocação técnica para levar de desenvolver um algoritmo que conseguisse enxergar isso, né, baseado nos fractais. Que a gente fornece de principal, então, né, o que a gente pode entender desse estudo de ciclos, é que o estudo de ciclicidade é uma importante ferramenta na construção do espaço para acomodação de sedimentos. Eu subdivido melhor o meu espaço e passo a compreender quase a nível de evento deposicional. Eu posso compreender melhor meus ciclos, na verdade, eu preciso compreendê-los dentro dessa dinâmica sedimentar, que é aquilo que eu falei. Eu estou na porção mais amontante do sistema, com menor número de canais, os canais mais encaixados e com taxa de deposição dentro deles, né, já que a capacidade ali da região é muito maior de transporte, é uma zona de bypass de sedimentos, né? Então, eu preciso compreender melhor a minha sucessão, meu sequenciamento lateral de face dentro da dinâmica sedimentar e do trato de face. Esse detalhamento autociclo-alociclo, ele pode me ajudar a compreender melhor essa dinâmica sedimentar e a presença desse ruído autocíclico, na verdade, ele não é um ruído, ele é parte do próprio sistema e ele pode me indicar onde o meu canal está começando a meandrar, eu estou perdendo competência. Isso me ajuda a estudar que faces vai conseguir prosseguir para a região deposicional e, no caso de uma reativação de sistema, para onde e que volume de sedimento eu estou conseguindo transferir. Por exemplo, na bacia de Campos, eu tenho depocentros aninhados dentro do talude por conta de uma movimentação de sal. É um talude muito peculiar, com essas depressões, com esses depocentros isolados, conhecidos já na literatura geológica como mini basins, mini bacias, né? Apesar que eu não gosto do termo, porque aquilo ali não é um processo de evolução de uma bacia. Aquilo é simplesmente preenchimento de um depocentro. Mas o termo já ficou consagrado como mini basin. Eu não tinha do geólogo, que o geólogo é um animal explicador, é um animal que gosta de batizar o mesmo boi com vários nomes, muitas vezes. É isso, só para vocês entenderem a dimensão dessas coisas que a gente está falando. Aqui tem uma figura muito querida nossa, já nos deixou, o Oswaldo Carbone, que era colega nosso de campo lá na Argentina. Esse paredão todo aqui é a região do Cerro Corona. Na verdade, esse é o Cerro Corona, e porque havia uma torre de retransmissão de sinal aí, também chamava de Loma La Torre. As sequências estão aqui, vocês vejam que elas estão sendo depositadas, as parasequências, elas são retrogradacionais, né? Aqui nesse estilo elas são desse gênero. Tem dois intervalos aqui bem delimitados, um intervalo em que elas estão depositando em downlap aqui sobre essa superfície, e aqui eu tenho a região onde acontece o onlap, e esse sistema aqui é afogado por esse sistema aqui, né? Isso é visível em campo. Vocês terem uma noção do tamanho, mais ou menos, está lá o Carbone. O Carbone está aqui pequenininho, dando a noção do tamanho da encrenca. Eu acho que eu não cheguei nem a gastar os 10 minutos, Ju. Eu entrego a fatura aí para ti e abro para as perguntas se houver tempo. Tu é que está controlando o tempo aí. Tudo bem, Facion. Obrigado aí pela apresentação, rapaz. Eu vou chamar o Marcelo agora para apresentar. O Marcelo, ele é coordenador da ST, que visa aprimorar a busca e o conhecimento dos dados e análogos, né? E ele vai, então, apresentar para a gente aqui questões de ciclicidade aí no software na Ana 7. Tá contigo aí, Marcelo. Bom, pessoal, obrigado, Gil. Estamos aqui, esqueci de abrir o áudio. Bom, pessoal, a oportunidade de lidar aí com
com o Gil e com o Pelon nesse PC de ciclicidade que eles estão iniciando, né, e com o Facião já vem há algum tempo, mas ela surgiu de uma questão que sempre ronda, né, o registro da descrição geológica, né, da caracterização geológica, que é o uso da estratigrafia, né, da ciclicidade na interpretação, né, das diferentes propriedades que temos, né, em especial a petrofísica. Né. Um exemplo clássico no pré-sal, né, durante um curso de correlação rocha-perfil que demos, né, em 2018, foi pegar o caso lá de Sépia, no São Paulo Submarino 69, e o padrão, né, do comportamento da petrofísica de permeabilidade e porosidade naquele poço, né, ele seguia um padrão cíclico muito bem marcado com relação com a rocha. Né, mas nem todo poço a gente tem essa informação, né, em diferentes escalas. Né, se a gente for pegar a carona aí na apresentação do Fasson, né, nessa relação de sétima, sexta, quinta ordem, em muitos casos a gente não tem esse registro associado, nem a descrição faciológica, nem a própria interpretação, né, que o pessoal faz na ANA7 dos dados, né, para passar adiante uma informação mais robusta, né, principalmente num cenário atual em que não adianta eu dar informação, né, eu preciso passar adiante uma informação com mais valor. Né, tá? Então, hoje, né, como a situação é hoje, o pessoal faz a descrição sedimentar, né, às vezes até em alto detalhe. Tive a oportunidade de ver o Rodrigo Bonevich ali, né, que fez um trabalho fantástico de muito alta resolução, a nível de camadinhas ali centimétricas, né, mas o pessoal faz, né, eles até tentam amarrar, em alguns casos até definem uma ciclicidade no próprio ANA7, mas para a gente passar, né, esse controle em cada poço, né, das superfícies, o que está afetando cada superfície, o que está aí para baixo, cimentação, dissolução, né, se isso existe uma relação cíclica, a gente sabe que tem, né, isso sempre ocorreu, tanto no pós-sal, nos campos em terra e também no pré-sal. Né, às vezes a informação vem limitada, né, tanto por uma não ter isso, quanto também por não ser motivado, né, essa definição no laboratório. Né. Então a proposta é que o cara já entregue o empilhamento faciológico bem amarrado ali com os controles estratigráficos, definindo superfície, definindo as tendências, né, e principalmente definindo as tendências, né, onde esses algoritmos especiais, né, como esse fractal que o Pelon está propondo junto com o Gil, né, poderiam ser amarrados na aplicação, né, e o usuário teria uma facilidade a mais de não marcar mais ciclos na mão, né, mas ter uma ajuda, né, da tecnologia para já amarrar aquilo ao longo do poço. Então a situação hoje que a gente temos, esse exemplo que eu dei, né, do SPS 69, isso aqui é um ANA7 do poço, né, a gente consegue perceber que a pessoa aqui, no caso a Lucy, né, ela definiu vários ciclinhos, né, de espessuras diferentes, numa ordem bem alta. Mas se a gente olhar a petrofísica, né, a curva aqui de ressonância magnética, a gente vê que muitos desses ciclinhos eles estão amarrados com topos aqui, né, onde muda de uma alta porosidade para uma baixa porosidade. Né. Isso é bem visível. Né. E a gente sabendo disso, né, a gente consegue inclusive montar modelos, né, de caracterização geológica de reservatório muito mais refinados, né, pegando carona inclusive no trabalho que o Anderson fez lá em Natal, né, e que o próprio Edinho fez no Espírito Santo. Né. Se a gente consegue trazer essa informação já, né, no laboratório, a gente ganha muito. Né. E a mesma coisa a gente vê em plugs, né, coisa acontecendo aqui de forma cíclica. Né. Repete no poligama, repete aqui no PE, a gente consegue marcar aqui ciclos de variação entre calcita e dolomita, né, que aparecem aqui, né, essa curva aqui de RX mostra bem, né, as variações aqui cíclicas no teor de carbonatos dentro desses pacotes. Né. Isso tudo sugere que a ciclicidade existe e a gente poderia aproveitá-la já no laboratório. Então, a nível de ANA7, né, a ferramenta principal aí de inserção de dados analíticos, né, de caracterização geológica na Petrobras, nos laboratórios, hoje a gente define ciclos, né, ciclos de aumento e diminuição do espaço de acomodação, muito bacana, só que é manual.
exige muito tempo, né? Exige que o cara debruce ali, tenha uma especialização, entenda que o processo a um nível que muitas vezes não dá tempo, às vezes, do cara executar. Né? Hoje, em 2021, né, a gente está melhorando isso, a gente vai trazer aí todo um revival dessa sequência, trazendo conceitos bem amarrados, já segundo Patunot, né, patratos de sistemas, superfícies estratigráficas, para sequências, onde a pessoa vai poder trabalhar isso no nível de maior detalhe. Mas o futuro, né, o que a gente espera, até como consequência desse sistema de cooperação, é justamente automatizar esse processo, né, garantir que o dado de ciclicidade de estratigrafia esteja disponível, né, como informação já na fase de laboratório, né, ao ponto de que bastaria o algoritmo estar pronto, a gente inspeta uma aplicação existente que já produz essa informação e a análise fica facilitada. Né. E aqui um exemplo de uma sessão, né, onde a gente tem uma discordância bem evidente, né, onde um poço aqui a gente poderia já descrever nível de rocha, né, isso a gente vê também nos poços, da discordância pela lagoa, são evidências essas, né, poderia ser utilizado, né, já no laboratório para inserir essas informações. Tá? Essa é a perspectiva que a gente tem para a aplicação, né, nesse curto prazo. Tá? E com isso eu encerro a apresentação. Ótimo. Obrigado aí, Marcelo Rezende. Agora eu vou convidar o professor Marcelo, né, ele é professor adjunto no Departamento de Estruturas da Universidade Federal de Juiz de Fora, e tem o aluno dele também, o Felipe Veiturelli, que está aí, e aí o Marcelo ele é o coordenador do lado da universidade, né, do TC, onde é feito esse desenvolvimento, né, da tecnologia fractal, que está sendo aplicado aí nos altos ciclos, procedimentos nos altos ciclos, né? Marcelo, pode tomar o controle aí. Oi, Gil. Boa tarde, pessoal. Tive um problema aqui em casa por conta da internet. Aí eu saí, estou aqui, consegui uma rede aqui pelo celular. Vou tentar fazer a apresentação. Vocês estão conseguindo ver aí? Perfeito, Marcelo. Beleza. Então tá. Bom, a gente vai fazer uma apresentação de alguns temas que a gente vem trabalhando aí nessa linha de caracterização de dados complexos. A gente fez alguns testes aí para alguns dados de gamma ray e anteriormente alguns dados de porosidade e permeabilidade também, e apresentar um início de uma metodologia para caracterização de ciclicidade. Bom, a ferramenta que a gente vem trabalhando, se especializando, é uma ferramenta que tem sido amplamente usada aí para caracterização de padrões complexos em geral, né? No caso que é a geometria fractal. Eu trouxe aqui. Caiu. E em termos de quantidade de sequências. Estão me ouvindo aí? Tá estável, Marcelo. Cortou um pouquinho. Tá. Volta no anterior, Marcelo. Cortou de novo. Conseguindo me ouvir? Não, tá cortando, Marcelo. Tá, né? Ô Marcelo, você quer que eu apresente aqui no meu computador e você me avisa para passar os slides? Que aí provavelmente consome um pouco menos a rede. Pode ser, eu posso passar por aqui também, Marcelo, se você quiser. Pode ser, eu vou tirar minha apresentação aqui. Ok, eu vou abrir aqui para compartilhar então. Você vai compartilhar, Gil? Sim, eu compartilho, pode deixar, Felipe. Beleza.
Parou aqui, Marcelo. Consegue visualizar? Alô? Vocês conseguem visualizar a minha tela? Estou conseguindo, Gil. Positivo, Gil. Perfeito. Não sei como é que está a internet do Marcelo lá. Vou tentar contato com ele aqui pelo celular. Aí, Alô? Você consegue falar aqui? Eu tô achando que o Marcelo tá com problema lá na internet dele, tá? Eu vou tentar só fazer um contato com ele rapidinho aqui, Gil. Um segundo. Tá ótimo. Bom, gente, acho que até talvez para ganhar tempo, se eu tiver alguma pergunta das palestras que foram feitas anteriormente, acho que a gente pode começar a falar aqui até resolver essa questão aí da rede. alô, alô? Alô? Marcelo? Ô, Felipe. Pode ser uma boa solução fazer o celular e o Felipe transmite a voz dele, seria interessante. Perfeito, Alexandre. É uma solução, sim. Acho que o Felipe deve estar tentando isso aí. Pessoal, eu consegui uma ligação aqui com o Marcelo, ele está no celular comigo, eu vou abrir o microfone, ele vai fazer a apresentação, ok? Perfeito. Bom, Marcelo. Beleza, então vamos lá. A gente escolheu fazer uma breve apresentação aqui sobre alguns pontos da geometria fractal. Então a gente começa falando aqui da ideia do cálculo infinitesimal em termos de integrais, né, de você estimar, né, ou de determinar a medida de uma curva, por exemplo, como a soma de segmentos de reta, né? E na medida em que você vai diminuindo esse segmento de reta, você se aproxima do comprimento da curva, né? No caso aí está representado em segmentos vermelhos, né? Então a gente tem essa fórmula aí de valor de medida, né? Que ela acaba sendo a soma das medidas de cada parte, né? Da mesma forma a gente consegue fazer também cálculo de áreas sobre curvas, por exemplo, em que a gente soma áreas, né? Soma áreas desses retângulos, e na medida em que o refinamento aí desses retângulos diminui, né? O domínio, o delta x ele diminui, a gente se aproxima da curva, né? Isso é o que é esperado do cálculo infinitesimal, pelo menos para curvas que são suaves, né? Então funciona muito bem, existe esse valor esperado de medida, né? Que no caso está sendo representado por essa letra N. Então a diferença desses dois casos é que quando a gente está medindo comprimentos, né? A gente quer avaliar um comprimento, a gente soma os comprimentos dos segmentos, que corresponde a gente fazer esse expoente T aí em cima do S igual a 1. Quando a gente vai somar a área, corresponde a gente assumir esse D igual a 2. E aí a gente coloca aí como algo para bagunçar um pouquinho esse conceito, que é o seguinte: conta aqui, se a gente quisesse avaliar a área da curva, como é que a gente faria? A gente teria que pegar, por exemplo, quadradinhos de lado conhecido, fazer tender a zero para tentar se aproximar ali da medida da curva, né? Na verdade, da área da curva, né? E a gente vê que isso dá zero. Da mesma forma de tentar obter
uma área a partir de soma de comprimentos, a gente obtém um valor infinito. Então, pode passar o slide. Então, esse tipo de olhar começou a surgir quando foram propostas algumas geometrias que acabam tendo essas características. São características em que elas acabam tendo valor, por exemplo, essa geometria que ela tem área zero e comprimento infinito, né? Então, veio junto com isso, né, uma proposta do Hausdorff, em que ele provou que, variando esse expoente e minúsculo, dependendo dele, a gente encontra um valor de medida para esse objeto, já começa com um valor de zero ou com um valor de infinito. Se a gente pegar esse valor de D minúsculo imediatamente maior do que um valor específico, esse D maiúsculo, o valor da medida dá zero. Se a gente pegar esse imediatamente menor, ele dá infinito. Então existe um valor único ali para esse expoente em que a gente consegue uma medida que faça sentido mesmo para conjuntos fractais, né? No caso aí o tapete C5. No caso do tapete C5, esse valor do expoente, que é chamada dimensão fractal, tem um valor de 1,89, né? Alguns interpretam isso como uma medida de preenchimento do espaço, né? Que não preenche completamente o plano, né? Então não é 2D, né? Tem algumas propostas de interpretação, inclusive do próprio Mandelbrot. E aí a gente traz, né? Por exemplo, o C5 que ele tem, se a gente for avaliar um expoente unitário, ele dá valor infinito, né? Se a gente tentar avaliar ele como comprimento, dá comprimento infinito, área zero, mas se a gente avaliar ele na medida correta, a gente obtém uma medida que faça sentido. Então, essa introdução é para a gente poder trazer a importância da dimensão fractal para algumas situações. Uma primeira é para avaliar a medida de objetos com geometrias complexas. Por exemplo, a massa. Como é que eu vou definir a massa desse cara, por exemplo, se, por exemplo, a área dá zero? Então a gente não consegue trabalhar, fazer um modelo para um fenômeno físico nesse tipo de geometria? Então, na verdade, consegue. Mas a gente precisa conhecer a dimensão fractal. Então, para a gente poder descrever fenômenos que ocorrem em meios complexos desse tipo, a gente precisa, a priori, conhecer a dimensão fractal. Então, a dimensão fractal é uma informação muito importante para a gente começar a trabalhar. Então, para poder evidenciar a importância da dimensão fractal, porque atualmente existem várias propostas de modelagem de fenômenos físicos ocorrendo em meios fractais. Essas modelagens elas estão sendo feitas por meio de equações diferenciais fracionárias, em que as derivadas não são derivadas de ordem inteira, né? Não é derivada primeira ou é derivada segunda, é derivada de ordem 1,89, por exemplo. E a gente consegue reescrever as equações as leis físicas por meio, né? Tem várias propostas já para reescrever essas equações que a gente transforma em equações diferentes, essas leis físicas que a gente transforma em equações diferenciais, mas a gente precisa a priori da dimensão fractal. Então ela é uma informação seja para caracterização da complexidade da geometria, que também tem sido amplamente usado, né? Grande parte dessas publicações utiliza essa dimensão fractal, por exemplo, para calcular dimensão fractal do cérebro, dimensão fractal do pulmão, dimensão fractal de montanhas, de nuvens, de rios e etc. Então, tanto para caracterizar objetos quanto para propor modelos, né, físicos, em que muitas vezes a abordagem do cálculo infinitesimal clássica não provê modelos com bons resultados, né? Essa proposta está trazendo aí alguns resultados já muito bons. Pode passar o slide, por favor. Bom, aqui tem um método clássico para cálculo de dimensões a partir de uma imagem, por exemplo, em que você compartimenta a sua imagem em caixinhas de diferentes metros com certo tamanho, conta quantas caixinhas você precisa para cobrir o objeto. Depois você monta um outro refinamento de caixas, conta quantas caixinhas. O que acontece é que, em geral, a quantidade de caixinhas ela vai aumentar exponencialmente na medida em que o tamanho das caixinhas diminui exponencialmente. Quer dizer, o tamanho das caixas vai, por exemplo, ser dividido por 2, depois dividido por 2 de novo. E aí, se a gente juntar essas duas propriedades de quantidade e de tamanho das caixas, que são leis exponenciais, e eliminando esse K, a gente obtém uma lei de potência. Então, a relação entre a quantidade e o refinamento,
o log, a gente obtém uma reta e, em geral, né, uma imensa maior parte aí dos métodos de determinação de dimensões fractais parte, né, de uma aproximação linear de um conjunto de pontos no gráfico log-log. Né? Pode passar, Eduardo. Bom, existem também maneiras de gerar, né, alguns fractais clássicos. Esse é um fractal clássico conhecido como triádica de Cohen, em que você cria um padrão de geração, né, no caso da triádica, você, a partir de um elemento inicializador de ordem k igual a 0, você gera uma nova iteração gerando com 4 segmentos reduzidos de tamanho pelo fator 3, né? Então você tem essas duas propriedades de geração, essa propriedade P e Q, e aí dá para mostrar que a gente tem como a gente gerar geometrias com a dimensão previamente conhecida, que a gente usa em geral aí como benchmark para figuras geométricas em geral. No caso da triádica, tem essa dimensão aproximada de 1,26. Pode passar. Bom, então essa é uma introdução básica da geometria fractal, uma justificativa também. Aí aqui a gente traz já algo mais do foco em que a gente tem trabalhado aí com o pessoal aí da Petrobras. A gente traz aqui alguns exemplos do que a gente tem chamado de dados complexos, né, que são dados dispostos por meio de funções, que muitas vezes são considerados aleatórios ou que não se conhece padrões, né, mas a gente tem visto cada vez mais aí que essas ferramentas que tanto a gente tem usado da literatura, quanto algumas que a gente está desenvolvendo, elas são capazes de identificar padrões ali dentro. Aí tem dados, por exemplo, esse primeiro dado é um dado de vento, é um dado que a gente retira lá do Sistema de Organização de Dados Ambientais, do INPE. A gente tem também alguns poucos dados de terremoto. Esses dados do INPE de vento a gente tem uma quantidade até razoável de estações pelo Brasil. O terceiro é um gráfico de comportamento humano, é o tempo de ação durante um jogo, que foi implementado aí pela Miriam no doutorado dela e na UFRJ. Esse é o dado de um jogador jogando o jogo, também é outro dado que a gente trabalhou com ele. O quarto de cima é um dado do S&P, que é um dado de um índice de ações, o histórico dele, desde 1930 até 2020, que tem aí disponível. Embaixo a gente tem um dado de um perfil, na verdade é uma reconstrução de um dado, de uma imagem de radar, que veio até pelo Gil, e a gente faz um transect line nessa imagem, reconstruindo a partir dos tons de cinza, a gente obtém esse tipo de gráfico. No caso, o objetivo dele, no doutorado dele, foi identificar alvos, né, nessas imagens. Depois, dados de porosidade e permeabilidade, que a gente conseguiu aí com o Gil, a gente conseguiu testar algumas coisas. E por fim, é o nosso alvo aí dentro da estratigrafia, foi, né, aí, que a gente tem estudado nos últimos tempos, que são dados de raio gama. Pode seguir. Bom, a gente vai apresentar aqui a metodologia última que a gente tem trabalhado, que a gente, né, vem desenvolvendo aí, que é baseada num contexto bem simples. A gente definiu como persistência local. É uma medida, esses gráficos eles têm em comum essa característica rugosa de sobe e desce. E a gente percebeu, né, que existe um padrão aí nessas persistências locais. Como é que a gente define a persistência local? A gente conta quantas vezes o dado subiu ou desceu consecutivamente. Por exemplo, nesse dado exemplo aí, ele sobe e depois sobe. Então ele teve uma persistência nível 2, subiu 2 vezes consecutivas. Depois ele desceu uma vez. Então ele tem uma persistência negativa de 1. Depois ele subiu 3 vezes consecutivas. Então ele teve uma persistência mais 3. Depois menos 2. Então essa é a definição da persistência local. E aí o que a gente faz para um dado, a gente pega um dado rugoso e avalia a distribuição de frequências dessas persistências. Quer dizer, quantas vezes ocorre a persistência nível mais 1, que sobe uma vez só e depois já desce. Quantas vezes ocorre a persistência nível mais 2. E assim vai. Aí pode passar o slide. E o que a gente tem percebido cada vez mais, esse gráfico da esquerda é o dado do S&P, com um zoom ali para poder mostrar aqui a rugosidade.
1930 até 2020. E no eixo Y, a quantidade de ocorrências de cada persistência, onde os pontinhos verdes correspondem às persistências de subida e os pontinhos vermelhos às persistências de descida. No dado da direita, que é um dado de vento em São Martim da Serra, no Rio Grande do Sul, ele tem um caráter também parecido, né? E que caráter parecido que é esse que a gente tem observado aí nos dados naturais que a gente tem testado, é um decaimento exponencial dessa distribuição de frequência. A gente verifica esse decaimento exponencial por meio do logaritmo, né? Que é o gráfico imediatamente à direita aí desse decaimento exponencial. E o fato desses pontos se aproximarem de uma reta, né, evidenciam para a gente que se aproxima bem de um decaimento exponencial e, como consequência, essa inclinação dessa reta da distribuição de persistência, ela acontece. Eu estou ouvindo bem. Tô achando que é a sua conexão, Gil. Tudo bem. Tranquilo? Pode seguir ou quer? Não, pode seguir. Pode seguir. Marcelo, pode seguir. Tá. Então, o que a gente percebeu aí também, né, o primeiro olhar foi esse padrão de decaimento exponencial das persistências em um conjunto de dados naturais, até de diversas naturezas, no caso vento e bolsa de valores, a gente testou em outros ventos, né, e esse padrão se mantém. Então, o que a gente consegue definir a partir disso, né, depois de perceber esse padrão de decaimento exponencial, a gente consegue definir o que a gente chamou de coeficiente de persistências locais, que é nada mais do que a inclinação dessas retas. E pode passar. Esse coeficiente de persistências, ele caracteriza o dado, né? De ventos diferentes, eles apresentam decaimentos exponenciais diferentes, quer dizer, coeficientes de persistência diferentes. Então a gente já percebe, além desse padrão de decaimento exponencial da persistência, que parece ser, né, tá sugerindo aí que é padrão em dados naturais, pelo menos dos diversos que a gente testou, né? A gente consegue diferenciar, né, caracterizar fenômenos. Bom, a gente testou essa proposta, depois de ver esses padrões, a gente testou essa proposta em funções benchmarks, que são funções fractais clássicas, em que a gente consegue gerar essas funções com dimensões fractais pré-definidas, né? Elas entram como parâmetro na geração da função. Aí tem exemplos da dimensão da função de Weisser, que é uma função dada por um somatório de seno, com diferentes amplitudes e frequências, e gera esse gráfico, né? Inclusive o Weisser provou que essas são funções não diferenciáveis em nenhum ponto do domínio, né? Porque trouxe um reconhecimento grande por conta disso, que não é, né? São funções nada suaves, não é suave em nenhum ponto do domínio, né? E da mesma forma a gente tem também um outro exemplo de função clássica que já não é determinística, mas aleatória, que é o movimento browniano fractal, que é uma generalização do movimento browniano, onde você consegue, o movimento browniano ele tem dimensão fractal 1,5 provado, e no movimento browniano fractal uma extensão em que a gente consegue gerar movimentos brownianos que apresentam autocorrelação de longo prazo, vamos dizer assim, de longo alcance, né? O movimento browniano não tem autocorrelação, e no movimento browniano fractal existe autocorrelação, e você consegue mostrar que para dimensões maiores de 1,5 essa autocorrelação é negativa, e para dimensões menores é positiva. Enfim, a gente testou esse método das persistências nessas funções e a gente conseguiu correlacionar, pode passar, a gente conseguiu correlacionar as dimensões fractais com esses coeficientes de persistência. Aí é só um último resultado, mais um resultado, no caso do movimento browniano, é a própria função, né, uma realização de um movimento browniano. À direita o delta f, né, tipo a variação da função, para mostrar que não é nada suave, né, não é nada bem comportado, por isso inclusive que não tem a derivada, né, para ter a derivada isso teria que ser suave, teria que ser contínuo, né, essa função cheia de contínuo teria que ser uma função contínua. Então, e embaixo o decaimento exponencial desse movimento browniano, e no log essa proximidade
da reta, porque são as persistências menores, né? As persistências maiores, elas induzem uma perturbação já esperada, né? Porque elas ocorrem poucas vezes, pode ocorrer uma um pouco maior ou um pouco menor, né? Então, pode seguir. E a gente conseguiu a publicação, que vai sair, na verdade, a versão impressa vai sair em março agora desse ano, já saiu a online, saiu em novembro do ano passado. Esse método, onde a gente apresenta o método das persistências locais, a gente correlaciona essas persistências locais coeficientes das persistências com as dimensões fractais. Então, ele é um método fractal também, de certa forma, né? Embora ele tenha uma outra abordagem, ele tem, inclusive, algumas vantagens. Né? Por exemplo, o fractal você não tem não diferencia subida de descida, por exemplo. Né? No da persistência, como você diferencia subida de descida, você pode identificar um padrão de assimetria de subidas e descidas, que é o que acontece, por exemplo, no S&P e não acontece no movimento browniano. Pode voltar um slide aí, só para poder ver o movimento browniano. E a inclinação das retas, tanto os pontos vermelhos quanto os verdes, eles vão dar retas muito próximas uma da outra, né? Mas em alguns dados naturais isso não acontece, né? Um deles é o dado de ações, né? Que são bastante diferentes as inclinações, né? Então isso é uma característica que uma dimensão fractal não é capaz de revelar e que a distribuição das persistências pode passar de novo para frente. A gente fez volta ali de novo. A gente fez a validação, né, da proposta com o Weiser e o movimento browniano, mostrou a correlação e fez uma aplicação de dados no S&P. A gente está trabalhando agora num próximo trabalho onde a gente expande um pouco essa abordagem para análise das intensidades das variações também e com aplicação no vento. Pode passar. Bom, e aí começou essa interação que já vinha, na verdade, com o Gil e o Pelon. Eles, na verdade, colocaram, num certo momento, a gente em contato com o pessoal da Petrosoft, que estava fazendo desenvolvimento em cima de dados de raio gama, que apresentou o que a gente vinha fazendo, e eles apresentaram um problema que eles estavam lidando naquele momento, que era essa análise de ciclicidade. A gente falou, bom, então vamos testar, vamos ver se a gente consegue, de repente a gente consegue alguma coisa aí. Então, o que está sendo apresentado aí, a gente tem um dado de Gamma Ray, e à direita em cima a distribuição das persistências. A gente tomou um choque no primeiro momento, a gente pensou, dado natural, vai dar um decaimento exponencial. E ele tem uma cara de decaimento exponencial, da direita para a esquerda, até uma certa persistência, mas as persistências menores, elas fugiram bem, né, desse exponencial, e a gente ficou com essa coisa para tentar entender, né? Então, como o pessoal da Petrosoft já usam, né, já é padrão usar uma decomposição de Fourier, né, das frequências, a gente foi fazer um teste, né? Pode passar o slide. E olhando esse espectro de frequências, num gráfico log, a gente viu que ele tinha um padrão, de certa forma, exponencial, até uma certa frequência, e dali para frente não mais, né? Então a gente até largou, num certo momento, a ideia da persistência e falou assim, vamos tentar fazer um filtro aqui, simplesmente aqui no Fourier, no espectro, e vamos ver o que vai acontecer, né, de resultado. Vamos ver se de repente o resultado fica melhor. E aí pode passar. E de forma até surpreendente, a gente percebeu que quando a gente foi filtrando, aí no caso, a filtragem foi feita, né, essas colunas correspondem ao mesmo dado original, aquele dado anterior, e esses pontos em azul foram os dados, as frequências filtradas. A gente está fazendo um filtro passa baixa, né, vamos dizer, a gente está cortando nesse momento as frequências maiores, e o que a gente percebeu de forma surpreendente foi que na medida em que a gente cortava essas frequências maiores, a distribuição das persistências no log, que é essa segunda linha aí, ela ia se adequando a um decaimento exponencial. Então, juntando essas duas peças, a gente chegou a propor um método, né, para poder, vamos dizer assim, nesse momento era um método simplesmente de filtragem, onde a gente eliminava, dá para ver que a gente eliminava
uma quantidade bem grande de frequências dentro da última coluna. Dá para ver isso, o primeiro gráfico lá em cima, dentro do espectro a gente eliminou toda essa parte azul. Mas a gente ganhou como benefício, vamos dizer assim, essa proximidade do decaimento exponencial, que é padrão de dados naturais. Então isso fez a gente pensar que existia alguma que a gente chamou de alguma anomalia, alguma coisa que estava distorcendo esses dados, né? Aí na última linha é a reconstrução do dado original. A gente retornou com esse teste de filtragens em diferentes frequências lá com os geólogos, né? Eles interpretaram os resultados, gostaram dos resultados. Então, a partir desse estudo exploratório, a gente está com essa proposta de abordagem. No segundo momento, o Facion já trouxe a questão de que às vezes a gente nem não quer só eliminar essas frequências maiores, que com a expectativa de terem auto-ciclo. A gente pode querer também caracterizar esses auto-ciclos, né? Então a gente teve a interpretação de que, bom, então de repente essa frequência que faz com que a gente tenha um decaimento exponencial da distribuição das persistências pode ser uma frequência divisora de águas ali, vamos dizer assim, entre ciclos de maiores frequências e ciclos de menores frequências que têm características diferentes. Isso está evidente. Pode passar. Então a gente testou essa metodologia em alguns outros dados de raio gama, né, que também mostram o mesmo caráter daquele primeiro dado, que é essa fuga do decaimento exponencial nas frequências menores, né? Fica bem evidente para todos os dados. Pode passar. Então, aí está a descrição, né, do método, né, que a gente vai avaliar a distribuição das persistências, percebeu algo que a gente considerou como não normal ali, né? Essa fuga do decaimento exponencial. Então a gente vai para o espectro de frequências, descobre qual é a frequência que separa esses dois padrões, né? E aí veio essa dúvida, né? Será que esses dois padrões, ou esses dois intervalos de frequência correspondem a algo ciclos e algo ciclos, né? Então a gente está nesse ponto. Pode seguir. E aí que a gente cai no termo de cooperação que a gente vem trabalhando. Na verdade, a gente começou com uma outra ideia no início, agora já foi modelado para essa aplicação específica, mas esse termo, ele tem como primeiro objetivo provimento de uma ferramenta, né, de uma biblioteca, que ela contém análises fractais usando diferentes métodos. Um deles é esse método da persistência, né? Mais alguns clássicos, eu vou até apresentar em seguida, e, além disso, uma aplicação dessas análises na caracterização de ciclos sedimentares. Pode seguir. Um aspecto interessante é que é tudo... dá para a gente definir critérios claros para fazer essa identificação da frequência característica, né? Então, a gente consegue automatizar isso, né? Então, só para mostrar algumas outras caracterizações fractais de curvas, né? Essa curva da esquerda é uma representação da costa do país, é chamada de paradoxo da costa do país, e quanto vale o comprimento, né? Então, depende do seu medidor, né? Do seu compasso que você usar ali, ou do seu comprimento para usar para medir, né? E quanto menor o seu medidor, maior vai ser o comprimento, né? E aí essa relação entre esse tamanho do medidor e o comprimento é uma medida é uma dimensão fractal, chamada dimensão fractal dos divisores ou do refinamento. Uma outra dimensão fractal também, chamada de dimensão fractal da massa, que aqui no caso eu estou mostrando uma aplicação de viscous fingers, que é quando você injeta um fluido de viscosidade mais baixa em um fluido de viscosidade mais alta, você acaba gerando esse tipo de geometria, né, que ele tenta penetrar no fluido de viscosidade mais alta. Isso acontece também em meios porosos, né? Então, a ideia aí é você fazer esses raios e medir a massa ou a área ali, e ver como que essa massa ou essa área variam na medida em que o raio aumenta. A gente também consegue uma dimensão fractal para esse caso. Pode seguir. E aí a gente trouxe essas ideias básicas para aplicar em funções, né? A gente, inclusive, tem um
método derivado desse método do refinamento da conta de paz aplicado para funções. Te apresentou no Congresso, não é nada demais, de fixar o tamanho do raio, a gente fixa o tamanho do domínio ali, e aquele outro método a gente está chamando de método dos cortes, onde é interessante que esses métodos aplicados, tanto da TCC, esse do refinamento, o método dos cortes, eles aplicados a dados clássicos, dados de geometria, por exemplo, de Weierstrass, ou movimento browniano, que são dados sintéticos, eles fornecem o mesmo resultado de dimensões. Eles são dimensões definidas de formas diferentes, mas eles fornecem o mesmo resultado. Agora, a gente vai aplicar esses 3 métodos, por exemplo, em dados naturais, qualquer que seja vento, seja porosidade, gama-ray, cada método dá um resultado de dimensão diferente. Quer dizer, isso evidencia uma complexidade maior em dados naturais em relação a esses benchmarks que são usuários aí na literatura. Pode seguir. Bom, o método que a gente vem trabalhando foi, inclusive, o primeiro método que a gente começou a trabalhar. É um método em que, em vez da gente analisar o nosso objeto sob estudo como uma figura geométrica, a gente observá-lo como algo físico, e estudar uma propriedade física dele. No caso aqui, a gente pega, por exemplo, um dado rugoso, considera ele como uma mola e vai obter as frequências naturais dessa mola. A gente mostra que, a partir dessas frequências da mola, usando um processo de refinamento ou um processo de cortes clássicos, a gente consegue definir o que a gente chama de dimensão dinâmica. Pode seguir. Onde essa dimensão dinâmica, que ela leva a gente para uma outra história dentro da geometria fractal. Porque a geometria fractal, em termos, vamos supor, do box counting, que é um método mais usual, qual que é a ideia do box counting? Você parte de uma imagem. Você não parte do fenômeno em si. Você parte da imagem, faz uma segmentação dessa imagem, transforma essa imagem em 0 e 1, ou no grayscale, também tem alguns métodos de box counting que analisam o grayscale, e a partir desse grayscale você usa um box counting e estima uma dimensão fractal para essa imagem. Agora, o que a gente tem visto, a gente está até começando a escrever um artigo de revisão bibliográfica sobre o box counting, e ele tem diversas desvantagens. Ele depende de várias coisas, inclusive da resolução da imagem, ele vai depender, obviamente, de como que você fez essa segmentação, do tamanho da caixa. Então acaba que o que acontece? Cada um que vai pegar uma certa imagem vai obter uma dimensão diferente, e valores muito diferentes. Valores que você espera entre 0 e 2, um dá 1,9 e o outro dá 1,3. E para a gente são valores muito distantes. Então, pode seguir. Qual que é a ideia da proposta dessa dimensão dinâmica, que teve algumas publicações já, é o nosso trabalho inicial nessa história, e a gente dá continuidade até hoje, começou em 2005, é a gente caracterizar o fenômeno pelo comportamento físico dele, não por uma imagem dele. E como consequência, o que a gente conseguiu mostrar é que as abordagens físicas, no nosso caso a abordagem dinâmica, a gente consegue mostrar que a abordagem puramente geométrica, ela é um caso particular da dinâmica, quando você considera as outras propriedades físicas constantes. No caso da dinâmica de uma mola, por exemplo, você tem a seção transversal da barra, você tem o material que ele é feito por meio do modo de elasticidade, você tem a massa. Então, se você mantiver essas propriedades constantes, você obtém a dimensão geométrica, a partir da dimensão dinâmica. Agora, existe, variando essas propriedades, você consegue uma amplitude muito maior em termos de dimensões fractais, que a gente está chamando de dimensões dinâmicas, para poder caracterizar fenômenos físicos. Então, esse é um método, mais um método, vamos dizer, os nossos 2 carros-chefes, um dele é esse método da dinâmica. Pode seguir. Bom, eu acho que o tempo, eu não medi o tempo aqui, mas já são quase 5 horas. Então aqui são só algumas aplicações do método da dinâmica. Foram inclusive o nosso primeiro contato aí com o Gilles Pelon para avaliar dados de porosidade e permeabilidade de pré-sal. A gente já conseguiu identificar que a porosidade
ela tem uma outra vantagem da dinâmica, é que ela apresenta mais de uma dimensão. Por isso que vocês veem essas três cores azul, vermelho e verde, porque cada uma corresponde a uma dimensão que corresponde a um grau de liberdade do massa-mola. Então, você tem mais indicadores, né? Então, o que a gente já identificou aí é que a porosidade em geral, em dados de perfil, é uma monoporosidade, quer dizer, é algo bem comportado, é uma fractalidade homogênea, vamos dizer assim, é uma mesma fractalidade ao longo de todo o domínio. Agora, na permeabilidade, a permeabilidade ela é mais complexa. A gente tem saltos, né, que indicam multifractalidade na permeabilidade, então isso já ficou evidente para a gente, embora a gente não tenha explorado muito, pode seguir. Bom, aqui é aquilo que eu disse, né, em dados artificiais, né, sejam essas curvas clássicas, tanto curvas ou geometrias, quanto funções de Wagner, Mandelbrot, a gente tem que essas dimensões todas que eu falei, todas elas, dimensão dinâmica, o box counting, a da persistência, todas elas coincidem. Agora, para dados naturais, nenhuma coincide com nenhuma. E aí, por um lado, a gente pensa assim, poxa, e aí, né? No primeiro olhar, se todas as dimensões coincidissem para todos os problemas, não precisaria de tanta dimensão, bastaria uma. Agora, o fato de elas não coincidirem para fenômenos naturais indicam que existe uma complexidade maior nos fenômenos naturais do que nos dados sintéticos que a gente gera, esses dados clássicos, pelo menos. E, além disso, mostra que, como a definição de cada dimensão é distinta da outra, como você faz quando você vai eliminando partes, da outra você refina e você descarta partes dentro do domínio, né? Então, cada uma vai te revelar. Outra é essa ideia de contagem de subidas e descidas. Então, a gente acabou vendo isso como uma vantagem, no final das contas, porque aí cada método pode fornecer um determinado aspecto do fenômeno. Cada um olha como um olho, né? Um olhar, vamos dizer assim. E aí cada um pode trazer determinado padrão. E todos eles estão identificando padrões. Então todos eles têm valor, né? Então é por isso que a gente propõe aí nesse TC essa biblioteca, vamos dizer assim, a gente tem trabalhado no Python com esses métodos, onde vai todos os métodos e com uma aplicação específica. A gente chegou a moldar aí junto com o Facion, com o Marcelo, o Gil Pelon, a ideia de explorar essa análise de ciclicidade, especialmente com esse método da persistência. Pode seguir. Bom, aí a gente está nesse processo de caracterização, que a identificação de padrões ajuda a gente a fazer modelos melhores para os fenômenos, né? Modelos melhores a gente consegue fazer simulações melhores, ao mesmo tempo que com essa identificação de padrões a gente consegue gerar dados artificiais também melhores, né? Ou de interesse, né? E no final das contas a gente quer estimar melhor e ter um maior retorno. Por fim, o último slide. Apresentar, né, que a gente criou no final agora do ano passado um grupo de pesquisa que é focado em modelagem fractal em ciência de engenharia. Ele está aqui, está cadastrado no CNPq, está aqui na UFJF, e a gente está aí se colocando agora como talvez o primeiro grupo de pesquisa focado em modelagem fractal no mundo, talvez, né? Então, esse é o nosso propósito. Então, termina aqui a apresentação, agradeço a atenção e a oportunidade. Obrigado, Marcelo. Muito esclarecedor aqui, né, a sua apresentação, né, e o desenvolvimento que a gente vem fazendo aí, nessa parceria bem promissora aí com vocês, né. Então, peço desculpas aí, pessoal. Peço desculpas pelo tempo aí que a gente passou, né, a gente teve alguns problemas aí de conexão, né, mas a gente acha que é bem importante mostrar para vocês e a ideia aqui é alinhar, na verdade, né, as expectativas, as necessidades, né, dos clientes com o desenvolvimento. A ideia é de que o desenvolvimento seja ali colocado na linha de frente, né, como um produto a ser utilizado aí pela companhia, né, para agregar valor aí para os nossos clientes. Né? Então,
A gente já passou do horário, né? Era previsto acabar às 17, mas se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, ou quiser mandar também e-mail, né, para a gente poder responder, né, fiquem à vontade. Pode falar, Pelon. Só para complementar, do ponto de vista da operacionalização dessa ferramenta, a ideia é que esse conjunto de ferramentas fractais para estudo de dados complexos, ele fique disponível como um plugin dentro do Genesis, tá? Que é um arcabouço onde residem os nossos simuladores para estratigrafia, para cinética química, para diagênese, por exemplo, ele fica então como um plugin para uso generalizado para dados complexos. E, evidentemente, a busca de uma aplicação mais imediata seria na caracterização aí de alociclos e autociclos em sequências fluidísticas, tá? Mas a ideia é que com esse termo de cooperação, em articulação com a Petrosoft, né, no novo contrato que está sendo negociado agora, essas ferramentas fiquem disponíveis para uso geral dentro da companhia, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta também. O algoritmo está disponível se a gente quisesse fazer uma versão compatível num plugin de uma outra ferramenta? Bom, a princípio, né, esse contrato que a gente está negociando aí com a Petrosoft seria para a plataforma Genesis, né, mas a gente pode pensar numa outra aplicação em outro lugar. Na verdade, até o Marcelo Rezende, né, ele também tem interesse de utilizar isso lá no ANA7. Tá ótimo, obrigada. Marcelo, pode falar. Marcelo Barros. Também complementando aí a questão da pergunta. Marcelo, pessoal. A nossa parte é fornecer o algoritmo em Python. Aí, a partir dele, né, vocês dentro da companhia vão ter livre, né, utilização. É claro que existe já esse planejamento da Petrosoft para atender ao Genesis, mas vocês vão ter a posse do algoritmo e depois ter um trabalho de levar esse algoritmo para dentro da plataforma, para alguma outra plataforma. Excelente comentário, Marcelo. É isso mesmo, né? Na verdade, são negociações diferentes. A gente tem um TC, né, que é exatamente para desenvolver essa ferramenta, né, com base na tecnologia fractal, e um outro que está sendo negociado já para utilização dentro de uma plataforma, né, que já tem os simuladores lá, que no caso do Genesis. Né? Então, é isso mesmo, Marcelo. Na verdade, se fornece um código para a gente em Python já com essa tecnologia implementada. Excelente. Mais algum comentário? Bom, gente, a gente já passou do tempo aqui, 9 minutos, né, na minha conta. Então, se vocês